Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom também a todos que nos acompanham pelo Facebook, pela nossa rede social. Que o Eterno abençoe a cada um. Que o Eterno possa nos dar da sua bênção nesse Shabbat. A Parashá de hoje, que é a Parashá Toledot. Pode sentar, congresso, pode sentar. E hoje nós temos aí então a porção, uma continuação, né, das porções que a gente iniciou. Uma porção de Vaietes, tá? Mas antes dessa porção, eu vou convidar os irmãos aqui, presente também, até esqueci, desculpa aí, também os nossos amigos internautas, para a gente, para uma oração para iniciar o serviço. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Pai amado e santo. Mais uma vez estamos aqui neste lugar onde o Senhor nos preparou, né, nos deu a oportunidade de estar aqui neste lugar. Queremos te agradecer, eterno nosso Deus, pelo Shabat, pela maravilhosa chance e oportunidade de guardar este dia, não só de guardar o dia, mas também de estudar a tua palavra neste dia também, eterno. Te agradecemos, como disse Yeshua, né, que o Senhor revelou aos pequeninos. Nós te agradecemos, eterno, por todas as coisas que o Senhor tem revelado para nós, dentro da tua palavra, dentro da tua Torá, dentro da Bíblia, onde nós estudamos e vimos e conhecemos as vontades do Eterno. Obrigado por tudo, abençoe a cada um que veio até aqui, que cada um possa também receber a bênção do Eterno. A primeira bênção é o entendimento da tua palavra, Eterno. Que o Eterno abençoe a saúde de cada um, dá força para cada um, para aqueles que estão desanimados e tristes, que o Eterno também possa elevar e dar força para cada um, Eterno. Abençoa, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Agora sim, pode sentar. Obrigado. Bom, Parashá, para quem estudou essa semana, né, não sei se alguém chegou a dar uma olhada na Parashá dessa semana. Parashá é a Parashá Vayetze. A Parashá Vayetze, ela está registrada em Gênesis 28, que é Bereshit 28. Ela começa no verso 10, vai até Bereshit, né, Gênesis 32. Ela finaliza no verso 3. É uma porção muito importante, tá? Nós vamos ver por que ela é importante. De repente vocês vão dizer assim, mas tem uma história, toda uma novela, vamos dizer assim, né, nessa Parashá, que é bem complicada. De repente eu não vou falar de toda essa história, mas eu vou falar dos pontos que eu considerei no estudo que eu fiz isso aqui, pontos importantes, tá? Que vão nos ajudar, de repente, a um crescimento espiritual, né, que a gente possa ter um crescimento espiritual. Semana passada a Parashá falou da vida de Yitzhak, né? Nós vimos que nosso pai Abraão Avino, nosso pai Abraão, se preocupou com uma esposa para Isaac, pois Isaac casou, né? Isaac teve seus filhos também, seus 2 filhos, Jacó e Esaú, e agora é a vez de Jacó, né? Porque na Parashá da semana passada diz que Esaú casou-se com 40 anos de idade. E nessa porção nós vamos ver que também vai falar do casamento de Jacó. Nós vamos perceber que existe um espaço de tempo, irmãos, que às vezes não é visível na Torá. Por exemplo, Esaú casou com 40 anos. Com quantos anos então casou Jacó? Então existe um espaço de tempo que às vezes não é visível dentro da Torá escrita, mas é visível dentro da Torá oral. Os judeus, os rabinos, né, falaram, consultando o tempo que passou para dizer com quantos anos Jacó casou. Isso é uma aproximação, tá? Porque não está registrado. Quantos anos Jacó tinha quando ele saiu de casa? Vocês já pensaram nisso? Quantos anos Jacó tinha? Aí alguém diz, qual é a relevância disso? A relevância é que hoje, por exemplo, os jovens aí já ficam tudo preocupados em casar com 18 anos, né? Ai, isso aqui, jovem tudo preocupado com casamento. É bom casar cedo também, não vou dizer que não é bom, que já forma a família cedo, mas muitas vezes lá no passado, eles não eram muito preocupados em casar cedo, não. A gente vai ver na Parashá de hoje, ver que Esaú casou com 40, então eles não eram muito preocupados assim, vou casar, tem 18 anos, já fico tudo já apavorado, né, afoito.
Mas, claro, os orientais eles têm um costume diferente dos ocidentais. A gente sabe que a cultura é totalmente diferente, né? Porque, por exemplo, uma das culturas dos orientais do Oriente Médio, né, é casar já com uma estrutura financeira, né? E muitas vezes no Ocidente os jovens não se preocupam com a estrutura, eles vão se preocupar com a estrutura depois de casado, né? E às vezes os filhos até vêm antes, nos ocidentais é assim, né? Enquanto que no Oriente Médio os filhos vêm depois, casamento é depois que tem uma estrutura. E a gente vai ver que Jacó sai da casa lá do pai, parece que sem nada, né? Mas é claro que ali a gente vai entender que Jacó estava sendo fugido, por isso que ele acabou não levando. Há quem diga na lei oral que ele até levou, mas Esaú buscou de volta, né? Há quem diga, não está registrado, tá? Mas é interessante que a Paraxá Vaietze diz o seguinte, que Jacó saiu da onde? Beersheba. E ele estava indo para onde, irmãos? Harã. Era uma viagem, olha, era uma viagem, né, de dias. Hã? Olha, ele falou 500 quilômetros. Você pesquisar lá, você vê que, olha, não é fácil. Por exemplo, daqui a Curitiba dá 600, né? Então, a gente sair daqui para ir para Curitiba de a pé, a gente vai de carro, já vai gemendo 8 horas de viagem, né? Já chega lá com dor no joelho, né? Com dor nas pernas. Jacó sair para procurar uma esposa, 500 quilômetros de distância. Quantos dias será que ele levou? Não, tudo isso aí dá para você pesquisar, você vai encontrar de repente, né? Quantos dias aproximadamente a pessoa leva a pé até uma distância dessa, né? Mas ele saiu de Beersheba, a gente sabe que ele saiu de Beersheba porque ele estava com um problema com o irmão, né? E ele teve que sair meio que às pressas e corrido. E ali diz o seguinte, né? A Paraxá Vaietze, né? Ou em hebraico também, né? Vaietze significa o quê? Saiu, ou Jacó saiu. Alguém pode dizer assim, por que a Torá, às vezes a Paraxá tem um título como esse, saiu Jacó, para dizer que Jacó já estava de viagem marcada, já com como eu vou dizer para vocês, já com um plano, ele tinha um plano, né? Agora, ninguém sabe se vai dar certo, né? Tanto que ele sofreu bastante com esse plano dele, não foi fácil. Pelo contexto da Paraxá, é a primeira palavra da porção da Torá que começa com o versículo Vaietze, aí diz Vaietze Yaakov mi Beer-sheva, e saiu Jacó de Beer-sheva. A Torá deixa bem claro, ele saiu de Beer-sheva, ele estava lá. Às vezes a gente está morando em determinado lugar e a gente vai para um outro lugar morar, é assim? Principalmente as mulheres, né? As mulheres às vezes casam com homens de outros estados, até de outros países, e vão embora. E é um começo de vida difícil, por quê? Porque às vezes a pessoa vai para nunca mais voltar. Ou às vezes vai para depois voltar. No caso de Jacó, ele foi, mas ele queria voltar, ele queria retornar. A gente vai ver no meio da Paraxá, ou no começo, ou um pouquinho mais para frente, que ele fala aí, mas ele fala em voltar para a casa de meu pai. Ele fala, eu vou voltar. Então, porque a intenção dele não era morar em Harã, a intenção dele era morar onde estava o pai. Mas ele, né, demorou-se lá, quantos anos? 20 anos. Bom, é verdade. Foi uma vida quase, né? Uma vida de uma distância complicada, né? Bom, aqui tem um quadro aqui, que isso aqui é um midrash, tá? Alguém pode dizer, eu não concordo. Se você não concorda, explica então, né? Porque na Torá, o espaço de tempo não dá para explicar. É difícil explicar o espaço de tempo. Então aqui, eu tirei um quadro pela tradição judaica, tá? O Midrash, né, e Rashi, eles falam o seguinte, Jacó tinha 77 anos quando saiu de Beersheba para Harã. Às vezes, nossa, 77 anos. Aí diz assim, como se chega a esse número? A explicação tradicional é que Jacó e Esaú tinham 63 anos quando receberam as bênçãos de Isaac. Mas vejam bem, por exemplo, Esaú casou com 40 anos, mas a Torá não conta que as bênçãos se deu quando ele tinha 40. Está ali, tem um espaço de tempo que não conta a Torá. Então ele tinha 63, os dois tinham 63, porque eles eram gêmeos, né? Depois disso, Jacó passou, segundo a tradição oral, né, 14 anos estudando na Yeshivá de Shem e Eber. Quem já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar nisso? Não?
Está na tradição oral, tá? Isso que eu estou colocando ali que não está registrado. Mas é só para explicar, por exemplo, por que os rabinos eles compreendem, né, o espaço de tempo que às vezes a gente não consegue encontrar na Torá registrada. Então, 14 anos estudando a Yeshivá de Shem e Eber antes de ir para Harã. 63 mais 14, 77. Por isso chega lá aos 77. Idade que Jacó deixa Beersheba. Vou dizer assim, não, então existe uma, como é que eu vou dizer para vocês? Um estudo em cima disso aí, que é um estudo temporal, que os rabinos fazem, né? Mas que não dá para explicar, vamos pôr escrito, porque não está escrito. Tá? Tem muita coisa que a gente não vai encontrar registrado, mas que a gente pode entender, tá? Com raciocínios, digamos assim, a longo prazo. Tá? Então, isso que eu coloquei aqui não significa que é exatamente isso aqui. Tá? Isso aqui é só uma... Como é que eu vou dizer para vocês? Para a gente entender que quando ele saiu de lá, vamos supor que ele saiu realmente com 77 anos, tá? Então a pergunta é, com quantos anos Jacó casou então? Olha, pense. Porque veja bem, irmãos, a gente tem que entender que antigamente, por exemplo, Abraão morreu com 180? 175? 175? Eu acho que foi Isaac, foi... Eu não lembro agora. Eles viviam mais tempo do que a gente vive. Então, você veja bem, por exemplo, quando nós chegamos aos nossos 70 anos, 80 anos, nós já estamos ficando cansados, certo? E eles ainda viveram 100 a mais. Então, você dizer que ele saiu com 77 anos, não tem problema nenhum. Ele ainda era novo, para aquela época, tá? Não para a época de hoje. Vamos supor que alguém saia com 77 anos aqui, para ir para um lugar, pô, ele já não é mais uma criança. Hã? Não, morrer não morre, mas ele pode, de repente, já ficar cansado, porque a nossa idade hoje, a nossa saúde hoje é bem diferente da saúde deles lá atrás, tá? Então, isso aqui até faz um certo sentido para a gente entender, né, um pouquinho da trajetória, da história de Jacó. Então, alguém pode dizer, saiu com 77, já estava velho? Não, para aquela época ainda não. Se vivia até 100 anos a mais, tá? Então, eu não lembro agora, vê se alguém encontra aí até quantos anos Jacó viveu. Agora eu não estou lembrado aqui. Mas Jacó viveu bastante também. Né? Jacó viveu bastante também, bastante tempo. Então, isso é importante. Vamos lá, então. Ó, na continuação da Paraxá, eu falei para vocês ali que Jacó provavelmente saiu lá da casa de Beersheba com 77 anos, porque fala que ele saiu e foi para Harã. Vamos supor que ele saiu com 77 anos. A Torá conta que quando ele saiu, um determinado lugar que ele estava indo, o lugar que ele estava indo, que ele estava passando, se chamava Betel. Até diz a Torá o seguinte, que aquele lugar, certa vez, também se chamou Luz. Não sei se vocês viram na Paraxá hoje aqui. Ner, né? Ner, no hebraico. Mas ele chegando naquele determinado lugar, cansado em Betiel, vamos supor que ele viajou 100 quilômetros, vamos supor, tá? Então, por exemplo, se você viajar 100 quilômetros de a pé, você ficaria cansado? Certamente que sim, né? Chegando num determinado lugar, Jacó pegou muito cansado, Jacó fez o quê? Vou dormir aqui mesmo, por esse lugar aqui mesmo. Tá? E aí eu fico pensando assim, as coisas acontecem, por quê? Porque o próprio pai dele, Isaac, o próprio vô dele, também Isaac, né? Passaram por ali. Tanto que o quase sacrifício de Isaac que Abraão fez era por aquela região ali, que depois foi mudada para Moriá. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Mas olha só, em Gênesis 28, alguém pode pegar um microfone ali e ler para nós, por favor? E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Elohim de Abraão teu pai, e o Elohim de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra,
estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Amém. Irmãos, vocês observaram uma coisa, quem estuda, por exemplo, bastante, por exemplo, quando Abraão também saiu lá da terra que ele também estava morando, que era Harã, né? Também, vê que ele vai voltar para Harã, né? E Abraão saiu de Harã. Quando ele saiu de lá, num determinado lugar da trajetória de Abraão, ele também sonhou, não sei se vocês lembram do sonho, com aqueles animais, eram abutres, não me lembro agora, quais eram os animais aquele sonho que ele teve, né? Também sonhou. Então, por exemplo, Jacó deitou e sonhou também. Aí a gente vai entender que naquela época, o Eterno falava com eles através desses sonhos. Não sei se alguém aqui costuma sonhar, mas os sonhos, às vezes, eles têm um papel muito importante na vida da gente. Então, às vezes o sonho pode ser um aviso, às vezes o sonho pode ser uma precaução que você tem que tomar, às vezes o sonho pode ser também uma promessa. No caso de Jacó, o que era aquele sonho dele? O que representava aquele sonho dele? Porque existem muitas interpretações do sonho de Jacó. Tem umas interpretações que faz até um sentido lógico e outras interpretações não parece que faz sentido lógico. Porém, né, vai do raciocínio de cada um. Diz que Jacó sonhou, tá? Jacó estava lá deitado, sonhou que havia uma escada, é isso, né? Cujo topo daquela escada tocava onde? Os céus. E ali diz, e ele via que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Se você sonhasse isso, né, é um sonho bom, né? Sonhar com anjos, por exemplo, tem gente que sonha com bruxa, né? Tem gente que sonha com monstros, tem gente que sonha com acidente, sonha com morte. Ele sonhou com anjos subindo e descendo. Abraão sonhou com abutres que circulavam uma oferta, né, um sacrifício, que também depois dali, vocês estudando, você vê o que representa, não vamos falar sobre isso agora. Mas, quando Jacó viu isso, diz que o Senhor estava nessa escada, e o Senhor fala com Jacó. Aí o que acontece? O Senhor fala com Jacó, nesse sonho, que os anjos subiam e desciam, e faz o que para Jacó? Faz promessas, coisas que Deus já tinha feito para Abraão, mas talvez para Jacó o Eterno ainda não tinha feito, tá? Então o que aconteceu? Naquele sonho o Eterno repete a promessa que ele fez para Abraão para Isaac, depois para Jacó. E diz que fala da descendência dele, né? Que seria como o pó da terra. Quem pode contar o pó da terra, né? E que ia se estender ao ocidente e ao oriente. Você sabe que isso aqui, irmãos, aconteceu. Alguém pode dizer assim, quando? Quando que aconteceu isso? Porque às vezes uma promessa, irmãos, às vezes uma promessa ela é atemporal. O que é atemporal? Ela atravessa o tempo. Então, vamos supor, você sabe que o nosso povo foi espalhado sobre todas as nações. É verdade isso ou é mentira? É verdade. Passou por inquisições, passou por cruzadas, passou por perseguições, passou por um monte de coisa. Mas foi espalhada por todas as nações. Alguém pode dizer assim, de uma forma bem triste, nosso povo passou e se espalhou. Então, quer dizer, aonde hoje quase todos os países, não sei se todos, mas quase todos os países, existe um descendente de judeu. Quase todos os países. Então, quando ele falou ali que a nação dele se estenderia ao ocidente e ao oriente, ele está falando de lá do oriente para cá. Aqui é o ocidente, irmãos. Aqui que é o ocidente, para cá. Né? Não vou dizer que é o Brasil, mas tudo que sai de lá daquela região para cá é o ocidente. Então, do oriente, do ocidente ao oriente, do norte ao sul, a tua descendência serão benditas, todas as famílias da terra. Você, por exemplo, onde os judeus eles se instalaram, eles tiveram lá suas empresas, não foi? Tiveram lá suas vidas estabilizadas. Mesmo assim, claro, teve muita gente que tentou matar os judeus, tentou
prejudicar. Só que é o seguinte, né? A bênção, ela é assim. Por exemplo, se o povo judeu foi para um determinado lugar e cumpriu o Torá lá, montou uma sinagoga, é assim? Montou a sinagoga lá no lugar que eles foram. Saiu de Israel lá e foi para os Estados Unidos, montou a sinagoga lá. Aí montou a sinagoga, tinha lá um tanque de mikve, tinha lá uma Torá, tinha um rabino. Aí eu pergunto para vocês, cumprindo o Torá, eles não estavam sendo abençoados? Criavam empresas, criavam colégios, e olha, o povo, mesmo as vindas perseguições, você estudar lá que muitas vezes os bens, olha aí que brahá, olha aí, ó que brahá aí, ó. Baruch Hashem, né? Que brahá. Para usar o internauta saber, eu estou falando aqui, brahá são os visitantes que chegaram aqui agora, né? Deus abençoe a todos vocês, tá? Bom, então, onde o nosso povo foi, nosso povo se instalou, nosso povo prosperou. Sim ou não? Serão benditas, por causa de vocês, serão benditas todas as nações da terra. Então, veja bem, alguém pode dizer assim, eu vou... alguém aqui, né, pode dizer assim, eu vou sair da comunidade judaica para ir lá para uma igreja cristã. Nada contra, né? Quem quiser ir para uma igreja cristã, nada contra. Mas a gente quer dizer o seguinte, aqui, onde nós estamos aqui, tem promessa, irmãos. Sinagoga, judeus tem promessa. De quem? Do Eterno. Aí o gentio não tem promessa? Os gentios têm promessa, mas junto com o povo judeu. Se estiver junto. Se o gentio não estiver junto com o povo judeu, não tem promessa para eles. Só se estiver junto. Porque as promessas que são feitas na Torá foram para o povo de Israel. Tá? Os gentios participam. Está escrito, você pode ler lá. Nós somos, os gentios, que são gentios na carne, são participantes dessas promessas. Aí diz assim, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. É uma promessa de Deus. Te farei tornar esta terra, vê que depois ele vai voltar, né? Jesus falou, tu vai sair ali, mas tu vai voltar. Te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Aí nós vamos ver o decorrer da paraxá, nós vamos ver. Parece assim que, diz alguns rabinos, até a própria Torá também, ela dá a entender, que durante um certo tempo da vida de Jacó, Deus não fala mais com Jacó. Alguém pode dizer assim, ué, como? Depois de um determinado tempo, Deus fala com Jacó e diz, Jacó, agora volta para a tua terra. Vocês vão ver na paraxá. Durante 20 anos parece que o Eterno esqueceu de Jacó. Não esqueceu. Ele só não fala com Jacó. Mas as bênçãos eram visíveis. E nós vamos ver na paraxá de hoje as bênçãos sendo visíveis na vida de Jacó. E vocês vão ver que coisa impressionante é uma pessoa com uma promessa nas costas, nos lombos. Né? Uma pessoa que talvez alguém, como Labão, nós vamos ver hoje, diga que ele roubou ele. Nós vamos ver isso na paraxá. Mesmo que o Labão diga que o judeu roubou, não é mentira, porque o judeu não rouba, ele conquista. Embora nós vamos ver na paraxá hoje a palavra usada roubo, Labão falou, tu me roubou, nós vamos ver que foi um roubo dado por Deus. É como se fosse eu fiquei rico, né? Eu fiz uma sociedade com alguém, um goi, e aí comecei a prosperar, mas tudo que eu faço prospera, e o que ele faz prospera menos, e aí ele começou a ficar chateado, agora tu está me roubando. É isso que nós vamos ver na paraxá hoje, tá? Como que Jacó prosperou, mas Jacó não prosperou porque ele era o bambambam, não. Jacó prosperou porque o Eterno estava com ele. Tá? E nós vamos ver isso aí, tá? Então essa escada, irmãos, nós vamos ver, por exemplo, essa escada aí que os anjos subiam e desciam, tá? Elas têm, aqui no rodapé da Torá fala aqui que ela pode, a escada pode representar o tempo, está aqui no rodapé da Torá, tá? E até usaram aqui algumas nações como Egito, Síria, né, alguns impérios da história, querendo dizer que aquela escada também poderia significar esses reinos que surgiram na humanidade, que subiram, como a Babilônia, né, e depois caíram. Pode significar isso, mas tem outras coisas também, tá? Vamos lá. Então, ali diz a escada, né? Ligação entre o céu e a terra. Irmãos, veja bem. Alguém pode dizer assim, ó, como é que eu faço para me conectar com o Eterno? Porque o que mais que a gente quer é falar com o Eterno e se conectar com Ele. Tá? Então, eu quero me conectar com o Eterno, eu quero. Mas, às vezes, irmãos, o lugar onde eu estou ajuda muito a me conectar com o Eterno.
Não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer. Por exemplo, se eu estiver na sinagoga montada pelo povo de Deus, o povo abençoado por Deus, não é mais fácil eu me conectar com o Eterno ali? Ou será que é mais fácil eu me conectar lá fora? Nada, como eu falei, nada contra as outras religiões, mas eu estou falando de Torá, estou falando de história bíblica, estou falando de promessa de Deus, estou falando disso. Então, onde que eu posso me conectar mais com o Eterno? E a Paraxá vai mostrar hoje que o próprio Jacó reconheceu que aquele lugar que ele estava ali era a casa de Deus. Como é que ele chegou nessa conclusão? E ali depois foi construído o templo, no Monte Moriá, né? O primeiro, o segundo, foi construído ali naquele lugar. Porque o Eterno escolheu aquele lugar. Por que o Eterno escolheu aquele lugar? Aí alguém diz assim, quando um judeu sai de um lugar e vai para uma outra cidade, como eu falei para vocês, e monta uma sinagoga, qual é a intenção do judeu? Se conectar com o Eterno. Então ele não monta uma sinagoga só porque ele quer ganhar, vou montar uma sinagoga porque vai entrar dinheiro. Não, a intenção é conectar-se com o Eterno. Compra uma Torá, faz um tanque, um mikve, tem um rabino. É se conectar com o Eterno, irmãos. É essa a intenção do judeu. Tá? Então, tem muitos judeus que não têm sinagoga, que moram em outros determinados lugares, que são sozinhos, porque não tem sinagoga. Mas todo judeu, onde tem uma sinagoga, ele procura uma sinagoga, porque ele sabe que ali é o lugar dele. Tá? Ó, ligação entre céu e terra. Ó, a escada representa o quê, gente? A conexão. Então, quer dizer, a escada estava ligada aonde? No céu, não, no sonho dele, né? A conexão entre o mundo físico, que é esse aqui, e o mundo espiritual. Então, era uma conexão. Tá? Então o Eterno estava mostrando para Jacó, aqui esse lugar tem uma conexão. E até hoje tem uma conexão. Tá? Não sei quem já viajou para Israel aqui, mas quem viajar para Israel, né, quem vai para lá vai ver assim, que tem uma conexão lá diferente. O clima é outro. Né? O sentimento que a pessoa tem lá é outro. Né? Porque tem uma conexão. Ó, os anjos que sobem e descem simbolizam o quê? A interação contínua entre Deus e o mundo. Existe uma interação, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês, este lugar aqui, alguém pode dizer assim, é 4 paredes, mas aqui foi construído para a gente manter uma conexão com o Eterno. Então diz ali, uma interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uma interação contínua entre Deus e o mundo, mostrando que a espiritualidade está presente na vida, tá? Ela tem que estar presente na vida. Então, se eu passei a semana inteira, eu fico triste com alguma coisa que aconteceu na minha vida lá e tal, eu vou para a sinagoga, eu venho para cá e eu melhoro. Alguém pode dizer assim, eu melhoro, porque eu consigo ter uma conexão com o Eterno. Eu consigo ter. Mas eu consigo ter lá na minha casa. Olha, lá na tua casa você consegue ter, mas a conexão maior é como... Quem trabalha com internet sabe o que eu estou falando. Rede de conexão. Né? Aí esse lugar aqui é melhor. Tem lugar melhor ou não tem? Tem. Tem lugar que é melhor de conexão. Tem lugar que nem pega a rede, nem tem sinal. Por que não tem sinal? Não precisa explicar, tá? Por algum motivo não tem sinal. Ela vai dar uma... Mas aqui, ó, o sinal aqui é maior, irmãos. Você pode até dizer assim que eu estou puxando brasa. Não estou puxando brasa, eu estou falando de Torá. O sinal é maior. Quem quer fugir desse sinal, está fugindo do próprio Deus. A gente tem que tomar cuidado. A gente vai perder com isso. E vai perder uma conexão. Eu já falei para certas pessoas que saem, por exemplo, abandonam a comunidade, elas tendenciam a enfraquecer, elas tendenciam a esfriar. Tem essa tendência, não tem como você dizer, não, tem essa tendência. Por exemplo, os cristãos, por que eles montam uma igreja? Qual é a intenção do cristão? Não é se fortalecer? Um ajuda o outro, não é assim? Então essa é a função da igreja, essa é a função da sinagoga, de manter uma conexão. Um irmão com o outro irmão, um ajuda o outro. Né? É como se fosse um andar de mão dada. Até o próprio Salomão falou, estando 2 juntos, um cai e o outro o levanta. Está escrito isso. Sozinho, irmãos, andorinha sozinha não faz verão. Tá? Cuide disso. Os anjos que subiam eram os que guardavam a terra, e os que desciam vinham trazer notícias de gerações futuras. É isso que o texto, o sonho de Jacó está querendo dizer para ele. Jacó, né? Os que subiam estavam guardando, olhando pela terra, os que desciam vinham trazer notícias futuras. Alguém pode dizer, será que Jacó entendeu isso na hora? Depois o próprio Deus explica para Jacó. Ele fala, né, para Jacó. Então,
Deixa eu só conectar aqui, que fugiu aqui, para a gente dar a sequência. Bom, irmãos, antes que entre aqui, eu não sei quem é que estudou, a Paraxá, né, quem é que deu uma olhada na Paraxá, não sei se vocês vão ter alguma coisa que vocês vejam. Se vocês tiverem alguma coisa que viram na Paraxá no estudo e quiserem comentar, vocês podem comentar, tá? A gente vai dar o espaço necessário para cada um, não quer conectar, para cada um fazer a sua parte, tá? Aqui, ó, tá começando a ficar ruim a conexão. Tá vendo só? Ai. Então a Paraxá, como eu falei para vocês, ela começa a Paraxá falando sobre a escada, que é o princípio da Paraxá, irmãos, para mostrar a conexão do Eterno com Jacó. E dali para frente, nós vamos ver, né, que o Eterno promete, por exemplo, para Jacó, mudou ali, ó. Então ali fala da função principal dos anjos, né? A mensageiros de Deus, a palavra malar, você já sabe, que significa o quê? Literalmente ela significa anjos. Transmite ordens de Deus, protege pessoas ou povos, ou executam tarefas específicas no mundo. Hoje, mais cedo, eu falei para alguém, agora não foi puxar mais que eu falei, está escrito lá no Salmo, acho que é o Salmo 91, né? Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, os guarda, né? Então, alguém pode dizer assim, mas olha a conexão do mundo espiritual, os anjos acampam-se ao redor de quem? De todo mundo? Não, daqueles que o temem, daqueles que temem a Deus, né? E os guarda. Então, a gente tem que temer a Deus, né? E temor a Deus, irmãos, é guardar os mandamentos, porque está escrito que o verdadeiro temor a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, tá? Ó, eu não sei se eu pulei alguma coisa a mais. Vamos ver agora Gênesis 28. Gênesis 28. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmão, veja bem. Se você lê lá na Brit Hadashah, Paulo explica assim, ó. Nós somos o templo, ele não diz isso? Do quê? Do Espírito. Então, quer dizer, Deus se manifesta em nós, no templo do Espírito Santo. Mas o Eterno, quando ele escolheu um lugar para fazer a conexão com as pessoas, quando ele escolheu aquele lugar, ele não escolheu porque Deus não pode habitar em nós, ele pode habitar em nós. Só que ele escolheu aquele lugar porque individualmente ele habita em cada um, mas na coletividade ele vai habitar onde estiver todo mundo junto. Então todo mundo junto aqui, o Eterno vai habitar neste lugar. Nós somos o templo do Espírito Santo, um lugar ainda escolhido, porque Jacó disse, olha, o Senhor está neste lugar. Aí alguém pode dizer assim, mas está escrito lá que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Vocês já leram isso, não? Quem que já leu isso aí? Eu já vi pessoas dizer assim, viu, Deus não habita em templos feitas por mãos de homens. Então, explica esse lugar aí. Explica esse versículo aí. Você sabe o que está dizendo o texto lá? Está dizendo o seguinte, que se não tiver ninguém dentro daquele lugar, Deus não vai estar ali. Não tiver ninguém. Se isso aqui estiver vazio, irmãos, Deus não vai estar aqui. Mas se todo mundo vir aqui, aí ele vai estar aqui. Vocês entendem isso? Mas ele escolhe um lugar para quê? Para que Deus escolheu, por exemplo, este lugar que a gente vai ver ali? Porque ali naquele lugar eles faziam o quê? Sacrifícios, oferendas, não é assim? Eles faziam reuniões, estudos. Você vai ver, não sei se alguém já viu uma maquete do templo, tem compartimentos que são para oferendas, né, sacrifícios. Tem compartimento que era para o povo estudar, fazer os estudos. Tem compartimento que o povo fazia as rezas, tá? Agora, disse Jacó, temeu e disse, que terrível é este lugar, está escrito, ó. Senão, este não é outro, senão o quê? A casa de Deus. Jacó disse, essa aqui é a casa de Deus, é a casa de Deus. E esta aqui é a porta do quê? Dos céus. Ele entendeu que aquela escada ali, irmãos, era a conexão. Lá mais para frente, esse lugar foi
Betel, Betel, você vai ver que é Betel, está escrito aqui na Paraxá, ó, um pouquinho para frente, Betel. Betel quer dizer casa de Deus, porque a palavra ele é Deus e Bet é casa. Betel, casa de Deus. Então, quando ele diz, essa aqui é a casa de Deus e a porta dos céus, Jacó estava entendendo, isso aqui é um lugar especial. Claro que naquele momento ali não foi construído nada. Teve que se passar muitos e muitos anos para que depois alguém construísse alguma coisa ali. Vocês lembram quem construiu o primeiro templo naquele lugar ali? Quem construiu? Salomão. Construiu um templo ali. Aí não foi à toa que ele escolheu ali. Esse lugar aqui é importante. Então, eu refazendo o que eu tinha falado, ou relembrando, quando o judeu chega num lugar que ele vê que não tem sinagoga, a primeira preocupação do judeu é montar uma sinagoga, para poder chamar as pessoas para ali, para as pessoas estarem ali. Ele não fica em casa, fazendo oração em casa, lendo o Torá em casa, não, ele se preocupa em ter uma sinagoga, porque ele sabe que aquele lugar ali vai chamar o povo. Né? E a Bíblia é clara, dizendo que onde nós estamos reunidos, Deus está ali com a gente. Deus nos acompanha. O Eterno acompanha aquilo que nós fazemos. Mas tem muitos problemas. Isso aí não tem como evitar. Tá? Porque onde tem gente, tem problema. Então, é inevitável. Né? Templo de Jerusalém, gente, Beit Hamikdash, foi construído onde? No Monte Moriá. Está ali, né? Formação, Har Moriá. Lá embaixo, diz assim, detalhes do templo, por exemplo, os detalhes, né? Construído pelo rei Salomão por volta do século do século X a.C., local exato, né, o Monte Moriá. Tradicionalmente identificado como o lugar onde Abraão quase sacrificou Isaac. A gente viu na paraxá da semana passada, retrasado, acho, né? Segundo templo reconstruído após o retorno do exílio da Babilônia, cerca de 516 a.C., também situado no Monte Moriá, todos dois no mesmo lugar, no mesmo local do primeiro templo. Então, para você ver como o local era importante. Significado espiritual do lugar significa ponto mais sagrado do mundo para o judaísmo. Continha o Santo dos Santos, Kadosh Hakodashim, onde se realizavam os sacrifícios, os serviços diários a Deus. Local de conexão, olha que interessante, de conexão direta entre o céu e a terra. Então a gente pode se conectar com Deus em qualquer lugar, mas tem um lugar que é muito especial. Tem lugar que é especial. E não adianta a gente querer dizer que não existe lugar especial, porque existe lugar especial. Então, uma sinagoga, ela serve para isso, para ter uma conexão maior, né, simbolizando o quê? A presença divina, a Shekhinah. Tá? Mas Deus habita no meio dos problemas. Claro que Deus habita no meio dos problemas, porque os problemas vão ser solucionados, resolvidos aos poucos. Né? Mas tem gente que faz coisa errada, o problema é dele. É ele que vai responder diante do Eterno. Fala. É que quando nós buscamos a Deus, nós estamos em casa sozinho, até que Deus pode nos ouvir, né? Mas quando nós estamos reunidos, a força é maior. Os pedidos, né, as intenções, os corações se dobram, né? E a comunhão com os irmãos, isso tudo tem um significado muito especial para Deus, né? Porque às vezes, eu não sou um judeu individualista. Eu quero ficar em casa individual porque o meu irmão lá é pecador, eu não quero estar com ele. Que Yeshua, que nem aquele fariseu falou, né? Senhor, eu não sou como aquele lá, eu sou melhor do que ele. Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo desde a semana, e ele não faz nada disso, eu faço mais do que ele. Eu sou melhor do que ele. Então é um judeu individualista, não deve acontecer isso entre nós. Isso que ele falou ali, irmão, se você ler essa parábola, você vai ver que Yeshua perguntou assim, qual dos dois desceu justificado? Ele perguntou. O gentio disse assim, eu não sou digno, Senhor, nem de estar aqui. Tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aí Yeshua perguntou, qual dos dois desceu justificado? Respondam para mim. Aquele que disse que era um pecador. Enquanto o outro disse que fazia tudo de bom, ele não foi justificado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer o quê? A humildade da gente. Ele quer que a gente reconheça as nossas misérias, nossas fraquezas. É isso que o Eterno quer. Então, olha só. Agora em Gênesis 28, vamos ver essa passagem? Pode ler, o Yohanan mesmo, pode ler. Então Yaakov fez um voto, dizendo, se Elohim estiver comigo, se me guardar neste caminho em que ando, se me der pão para comer e roupa para vestir, e eu retornar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Elohim.
E esta pedra que coloquei como coluna será uma casa para Elohim. E de tudo o que me deres, certamente te darei o 10º. Irmãos, olha só. Aqui existem umas preocupações de Jacó muito importantes. Por exemplo, Jacó fez um voto e disse: se o Senhor estiver comigo e me guardar e me fazer voltar, e me der comida e me der o que vestir, e eu retornar em paz para minha casa, ele será o meu Deus. Beleza. E essa pedra que eu coloquei, ele colocou uma pedra ali. Ele disse: será uma coluna para uma futura casa. Não tinha ainda. Não existia ainda. Então, para vocês verem como o judeu verdadeiro se preocupa em montar um lugar para ele servir o eterno. Será uma casa. Alguém pode dizer assim: Jacó chegou a entrar nessa casa? Claro que não, porque foi construída depois por Salomão, mas não importa. Mas ele teve a intenção de fazer uma casa para o eterno. Então, quando a gente montou esse lugar aqui, qual é a nossa intenção? Para servir o eterno. Ó, está aqui. Essa pedra que eu coloquei aqui, como coluna, será casa para Deus. Eu me lembro, eu trabalhei muito aqui carregando aterro. Eu trabalhei muito aqui. Eu trabalhei bastante. Eu não trabalhei. Teve gente que trabalhou mais do que eu, claro, com certeza. Mas eu trabalhei muito aqui. Então, por exemplo, ele colocou uma pedra, né? Porque a pedra, na verdade, é o princípio já da fundação, né? Pum, ele colocou uma pedra. Aqui vai ser a casa. Pelo menos uma pedra ele foi responsável do templo, né? Então, vocês veem que o templo era feito por pedras, né? Mas a pedrinha de Jacó está lá. Está lá. Em algum lugar está a pedrinha de Jacó. Está aqui a pedra. E coloquei como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, aí ele falou, ele fez uma promessa, irmãos. Ele fez um voto: tudo que me deres, eu vou fazer o quê, irmãos? Eu vou separar 10% daquilo que eu conseguir ganhar, tá? E ele falou assim: eu vou dar para quem? Esse 10% aqui. Ele ia subir lá no céu e dizer: aqui, senhor, aqui, ó. Aqui, ó. Ele pegar a escada lá, subir lá no céu e dar para Deus lá no céu, era isso? O que vocês acham? Como é que ele fez isso? Ele subiu na escada para entregar para Deus, ou ele estava falando que entregar para Deus, irmãos, é como se você ajudasse uma obra. Aonde você está dando e você ajuda uma obra, você está entregando para Deus, para Elohim. Tá? Ah, mas quem está ali cuidando desse dinheiro não é Elohim, é o Rosh Menashe. Mas eu estou cuidando do dinheiro da obra de quem? Do Eterno. Tá? Ah, mas tem gente que diz assim: mas ele não, quem sabe ele vai roubar, né? Quem sabe ele vai desviar o dinheiro. Se eu desviar o dinheiro para outras coisas, aí eu vou responder diante do Eterno, não é vocês. Eu vou responder. Vocês vão ter o reino e eu vou ficar de fora. Então eu tenho muita preocupação com isso. Vocês acham que não? Me preocupo muito com isso. Eu não quero perder o reino de Deus por causa de R$100, R$200, R$1.000, mas nem pensar. Deus me livre, né? Acho que a minha salvação vale muito mais do que isso, tá? E olha que a gente já investiu muito dinheiro aqui dentro. Eu já investi dinheiro aqui dentro que vocês nem imaginam. Né? Já investi muito dinheiro aqui dentro, depois que eu assumi o trabalho aqui, que já foi investido aqui. Se botar no papel, olha, né? Se eu passasse um papel para vocês lá, o investimento que já foi feito aqui, vocês dizem: mas como? Com muitos anos, né? Agora, o ano que vem, ó, investimento maior ainda. Eu vou começar em janeiro ou fevereiro um tanque de mikve ali atrás. Já tive olhando até uma Torá para comprar. Você sabe quanto é que custa uma Torá, irmãos? R$30.000 uma Torá para comprar. Uma Torá cacheira, né? Já tive olhando ela para comprar. Coisa assim: da onde? O dinheiro é só pelo Eterno. Hã? Mas para construir uma mikve vai mais um 15, eu acho. Mais um 10, 12, 15 nessa faixa. Ela disse que acha que vai mais. Alguém pode dizer assim: nossa, está sonhando alto, Roxo, né? Não, sonhando alto porque eu sei que o Eterno já me deu a vitória na minha mão. Eu tenho certeza disso. Tá? Ó, essa semana o Rabino Shai, eu conversei com o Rabino Shai domingo, acho que foi domingo. E ele falou para mim: Menashe, entra na yeshiva e te forma de rabino. A gente vai te dar toda a força, toda a estrutura que tu precisa, a gente vai te dar. Falou para o Boni me ligar, o Boni me ligou, disse: tá. Vou, esse ano que vem, se Deus quiser, eu vou entrar novamente, porque eu me formei, entrei como roxo, né? Agora eu quero continuar o estudo para me formar como rabino. Porque toda sinagoga que tem uma Torá e tem um tanque, tem que ter um rabino. Essa é a regra do judaísmo, tá? Então eu disse para ele: não, eu vou me esforçar esse ano aí que vem, aí vou estudar, né? Eu vou me esforçar para formar. Porque não é que a gente está fazendo isso para se exaltar, não, é por causa de necessidade. Né? Todo lugar precisa de um rabino. Então, o rabino não é simplesmente um título, mas ele tem que conquistar isso, estudando, né? Na yeshiva.
Bom. Gente, agora vem uma coisa muito interessante, que agora vai começar como é que eu vou dizer para vocês, uma batalha entre o bem e o mal, que é uma coisa importante, por exemplo, que alguém pode dizer assim, nossa, as aparências elas enganam muito, e nós vamos ver na paraxá de hoje, tá? Ó, o nome Labão, em hebraico, significa o quê, gente? Literalmente significa branco. Alguém vai dizer, mas como? Um cara tão preto como Labão, o nome dele significa branco. Você pode pesquisar no hebraico, tá? Branco. Ó, cor branca, possivelmente, irmãos, simbolizando a aparência física, cabelo ou pele. Né? Ou até pureza também, pode ser superficial. Comentaristas explicam que, embora o nome signifique branco, né, Labão era moralmente escuro. Nós vamos ver isso. Então, quer dizer, não é porque você tem uma aparência, ou eu tenho uma aparência, que significa que eu sou aquilo que eu estou aparentando. Não. Por sua tendência de enganar e trapacear Jacó. O contraste entre o nome puro e as ações de Labão é usado como lição. A aparência não garante caráter. Tá? Lição moral da história de Jacó: enfrentar engano e aprender a confiar em Deus, não apenas nas aparências humanas. Alguém pode dizer assim, por que Jacó sofreu tanto? Você sabia que todos nós, para nós chegar num determinado patamar espiritual, nós temos que ser provados? Vocês sabiam disso? Ninguém chega num patamar sem ser provado. Ninguém chega num patamar espiritual nadando no dinheiro, né? Nadando na vida boa, na beleza. Tá? Jacó passou por isso aí porque o Eterno queria ver até onde Jacó ia, com todas aquelas dificuldades que Jacó passou com Labão. Labão, que tinha o nome dele significando branco, mas na verdade era escuro. Era um cara trapaceiro mesmo. Alguém vai dizer assim, como assim? Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com gente trapaceira. Não precisa responder. Não precisa responder. Senão vai apontar um monte de dedo para cima aqui, né? Trabalhar com pessoas trapaceiras é bom? O que vocês acham? Trabalhar com gente trapaceira, gente, você, por mais que você seja inteligente, você perde, porque ele é mestre em trapacear. Ele é mestre e você vai ser lesado por ele. Se você não tomar cuidado, você vai ser lesado. Nós vamos ver que Jacó era um homem de Deus, a gente sabe disso. A Torá diz que ele era íntegro, vê que lá diz que ele chegou em Shechem, íntegro, está escrito na paraxá lá. Era íntegro. O que é íntegro, gente? Uma pessoa inteira, uma pessoa completa, uma pessoa que está diretamente, não está em cima de um muro, ele quer servir a Deus, ele está inteiro ali, então ele é íntegro. Mas ele foi enganado por Labão. E ele se deixou enganar por Labão 10 vezes. Aí, se você fosse enganado uma vez, já era o suficiente para você? E 10? 10, você já pulava no pescoço do peão? Na terceira já pulava no pescoço do peão. Na terceira já, Deus o livre, tem gente que não atura nenhuma vez. Jacó aturou 10. Ah, era o sogro. Era o sogro. Ele, olha, engoliu no seco tudo que ele passava. Não foi fácil para ele. Né? Ó. Então, por que Labão era um enganador? Por natureza. É o que eu falei para vocês. Tem gente que é mestre para enganar. Né? O Midrash diz que Labão era mestre em fraude. Interessante. Ele fazia os negócios dele, todos os negócios dele que ele fazia lá, ele lograva as pessoas. Mestre em fraude. Ele representa a figura do manipulador, que tenta destruir a moral e também a espiritualidade, ou espiritualmente Jacó. Homem íntegro, precisava lidar com essa força oposta, na sua ingenuidade foi enganado. Uma coisa que Jacó tinha, gente, era ingenuidade. Então, por exemplo, não sei se você se acha ingênuo. Você se acha ingênuo? Uma pessoa assim que de repente qualquer um leva na conversa? Você se acha ingênuo? Como é que você se acha que você é? É fácil de enganar você ou é difícil? Não precisa responder. Tem gente que vai dizer, me engana, mas demora. Mas tem gente que é fácil de enganar. Então, gente, nós vamos aprender hoje aqui, mesmo Jacó na sua ingenuidade, Deus estava com ele. Deus não falou na escada, no sonho, eu vou estar contigo? Eu vou com você, eu vou estar contigo? Deus estava com ele. Ele era enganado, mas Deus continuava com ele. Não é porque alguém me enganou, quer dizer que Deus me abandonou. Não, não. Deus está preparando ali um bote, né? Mais cedo ou mais tarde. Bom,
Gente, aqui em Mateus 10 tem uma passagem, eu queria que alguém lesse só o que está grifado lá em cima, ó, por favor, lá, só o de cima, tá? Que é uma passagem de Mateus 10, 16. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha bem o que Yeshua ensinou, gente. Yeshua disse que os apóstolos iam ser enviados como ovelha no meio de gente boa, é isso? Onde é que eles iam ser enviados? Quem são esses lobos? É os que estão lá fora. Lá fora tem gente de todo tipo, você sabe, né? Tem enganador, tem manipulador, tem mentiroso, tem aquele que te passa a perna, né? Tem todo tipo de pessoa. E Yeshua disse, eu vou enviar vocês no meio dos lobos, ó. Como é que vocês têm que fazer? Vocês têm que ser prudentes. Aí a prudência, o que é a prudência, irmãos? Sempre cuidadoso, né? Mesmo assim, ainda às vezes a gente é enganado, né? Prudente, olha, e ele usa a serpente como exemplo. Sabe por que Yeshua usou a serpente como exemplo? Não. Vocês entendem por que Yeshua usou a serpente como exemplo? Não, então Yeshua está dizendo que eu tenho que dar o bote? Não é isso. Veja bem, Yeshua está dizendo o seguinte: se você encontrar uma serpente passando pela sua frente, ela dá uma paradinha, olha para você e dá uma piscadinha? Ou ela se esconde? Ela vive escondida? A serpente vive escondida, vive sempre ali, ó, na espreita, como ele falou. Mas o que Yeshua está querendo dizer? Que nós temos que sempre estar tomando cuidado, porque as pessoas lá fora, eles querem te prejudicar. Sempre observando, sempre. Não ser ingênuo. Jacó foi ingênuo, infelizmente, nós vamos ver na Paraxá que ele foi ingênuo. Mas também simples, como uma pomba, porque esse animal, né, Ioná, no hebraico, pomba Ioná, né, ele é um animal que simboliza a simplicidade. É um animal que simboliza a simplicidade. Por exemplo, o que é simplicidade? Não se confunde humildade com simplicidade, tá? O que é humildade? É você reconhecer as coisas erradas que você faz, isso é humildade. O que é simplicidade? Você não se preocupa com luxo, né? O carrinho que você tem já está bom para você, a casinha que você tem a roupinha que você tem já está bom para você, você é simples. Então Yeshua disse, nós temos que ser simples, não precisa se preocupando com muita coisa, não precisa. Mas prudente também, tem que ser prudente, as duas coisas. Ó, Yeshua estava enviando 12 discípulos em missão, avisando que encontraria o quê? Perseguição e hostilidade. Eles não ia ser um mar de rosas, né? É uma maravilha, né? Chega lá na casa do irmão, ele recebe a mensagem, ele entra, bota eu para dentro de casa, me dá um cafezão, né? Por nada a porta bate na cara, ou por nada a pedrada pega, né? Perseguição muitas vezes. Ó, essa semana a Fernanda publicou lá no nosso Facebook, lá, como morreram os 12 apóstolos. Não sei se alguém chegou a acompanhar lá. Vocês vejam bem, morreram. O único que morreu de velhice foi João. O resto tudo foi morto, ou a facada, ou a espada, ou o cerrado no meio. Beleza, né? O que vocês acham disso? Hã? Encontraram hostilidade eles foram ou não encontraram? Encontraram muita hostilidade. Ele combinou duas virtudes essenciais, né? Ser prudente como a serpente, usar de inteligência e cautela para se proteger. Então a gente, por exemplo, eu falei hoje lá fora para os irmãos, com todo respeito com os irmãos, eu não consigo confiar nas pessoas. Eu sempre fico o pé atrás. Por quê? Porque eu já levei muita pedrada. Falei para o irmão lá atrás, lá na frente hoje, ele escutou. Não, mas hoje está sendo antipático. Não, não é isso. Eu já levei muita pedrada, já quiseram me processar, já quiseram... Por causa da obra de Deus. Então, hoje eu ajo com mais prudência. O irmão estava falando para ele, eu não faço certas coisas porque eu estou sendo prudente, para não me incomodar. Eu já fiz coisas que só me incomodei, tá? Porque eu agi com zelo e às vezes fui até afinco demais, ou afoito, né? E acabei me dando mal com aquilo. Então hoje eu sou mais prudente. Hoje eu me cuido mais, né? Porque eu sei que o ser humano, infelizmente, hoje nós somos amigos, amanhã de repente muda todo o quadro. Vocês sabem disso. Por isso que a gente tem que amar os irmãos, estar junto com os irmãos, mas sempre prudente. Aquilo que Yeshua ensinou, sempre prudente, né? Jacó viveu com Labão 20 anos, mas só se incomodou, coitado, né? Só se incomodou, não foi fácil. Ser simples ou inocente, como pomba, por exemplo.
manter pureza, honestidade, integridade. Tá? O versículo ensina o quê? Equilíbrio entre sabedoria e inocência, ao lidar com situações perigosas ou desafiadoras. Quer dizer, essa simplicidade, irmãos, ali, ó, uma pureza, uma honestidade, uma integridade, isso Jacó tinha de sobra. Né? Simplicidade, Jacó tinha de sobra. Tinha também ingenuidade, né? Mas a ingenuidade, né, eu acho que a gente precisa aprender a não ser tão ingênuo. E lidar, viver com os irmãos, mas sempre se precavendo. Né? Porque às vezes a gente pode... Ó, de manhã nós temos uma bênção que fala ali, né? Livra-me do mau amigo, do mau vizinho, vocês lembram? Da mal ocorrência, da morte, da morte e tal. Ele diz assim, de um julgamento severo, né? De um implacável acusador, seja ele, ó, lembra o que é que diz ali? Seja ele israelita ou goi, está escrito na bênção da manhã. Você acha que um israelita não pode perseguir você? Persegue. Se ele não achar com a tua cara, se ele achar que você, né, a tua cara é torcida, se ele não gostar da tua cara, se ele achar que você é isso e te acusar e querer te prejudicar, ele vai te perseguir sim. Não é porque é irmão que não vai te perseguir, não. Vai te perseguir, tá? Então a gente tem que ser prudente, mas também simples, as duas coisas, né? E viver a vida, tocar a vida, né? Viver em comunhão com os irmãos, se possível. Paulo fala, né? Se possível, é Paulo que fala? Não, é Shaul que fala, né? Se possível, tenham paz com todos. Ele fala, ele escreve lá, né? Se for lá aos Hebreus, se possível, você tem que ter paz com todos. Às vezes não é possível, tá? Às vezes não tem possibilidade de ter paz com todos, mas a gente vai vivendo a vida da gente. Shaul também ensinou o seguinte, ele também ensinou o seguinte, ele disse assim, suportai-vos uns aos outros. Então, viver em comunidade, irmãos, às vezes tem que suportar. Ah, mas é difícil suportar, tem que suportar. Entenderam? Por quê? Porque você vive em comunidade. Você não suporta a tua esposa não suporta você? Você não suporta teus filhos não suportam você? Por que numa comunidade tem que ser diferente? Nós somos uma família, né? De vez em quando quebra o pau, mas é uma família. Brincadeira. Não dos internautas, acho que é verdade, né? Bom, Gênesis, quem lê para nós ali, por favor? E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Elohim não lhe permitiu que me fizesse mal. Irmãos, eu já peguei uma história já caminhando, tá? Para não ficar lendo toda a briga das mulheres dele ali, não dá, né? Eu falei, uma novela, né? Ver a briga das mulheres ali por causa de filhos, por causa de marido, por causa de... Não. Vamos caminhando, né? Depois que Jacó já estava casado, já tinha filhos com elas e tal, um determinado ponto da situação, Jacó já estava cansado de ser enganado, né? Jacó disse assim para elas, vocês sabem, né? O esforço que eu fiz para servir o vosso pai. Irmãos, às vezes a gente vai viver com uma pessoa, tem que fazer muito esforço. Muito esforço mesmo. Vocês acham que Jacó já não estava já por aqui de conviver com o sogro? E com os cunhados, né? Tinha os cunhados também. Por aqui já não aguentava mais. Ele dizia, você falou para elas, eu fiz um esforço tremendo para conviver com teu pai. Tá? E servir ele ainda. Todo esse tempo. Ele se incomodava só com o sogro, com a sogra não. Não sei, não está escrito, né? Fala do sogro. Sabe por que ele fala do sogro? Porque os negócios que ele tinha não era com a sogra, né? Era com o sogro, né? Não era com a sogra o negócio. Mas se não veio ao caso, né? Deixa lá essa história para lá. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário, as coisas que eu fazia. Quantas vezes? Paciente esse homem, né? O que vocês acham? Vou repetir de novo. Vocês teriam paciência de Jacó? Fosse negociar com alguém lá 10 vezes, aí também é fora do normal, né? Parece que já passou de todos os limites que tinha, né? Porém, ele falou, porém Elohim não lhe permitiu que ele me fizesse o quê? O mal. Aí eu pergunto, mas ser enganado 10 vezes não é receber o mal? Mas que mal que Jacó estava falando? Alguém falou, poderia ter sido pior. Né? Jacó ainda entendeu, não, Deus está me protegendo de alguma coisa, né?
que eu ainda não sei, mas Ele está me protegendo. O Eterno me protege. Eu sinto a proteção do Eterno, porque por mais que ele estava sendo enganado, por mais que ele estava sendo humilhado, tanto ele ainda entendia que o Eterno protegia ele. Eu acho que é mais ou menos quando a gente vive hoje com os nossos problemas, a gente veja, por exemplo, mesmo diante de todos os problemas que a gente vive, ainda a gente vê Deus na nossa vida, vê Deus no nosso incauto, né? Ó, na época bíblica, irmãos, eu vou falar de dote aqui, sabe por quê? Porque quando Jacó chegou lá, ele não tinha nada, nem um centavo, ele não levou nem um centavo. Essa semana, eu não sei com quem eu conversei, falando sobre, foi com um sombrio irmão lá, um sombrio ali, a filha dele casou. A pessoa casa, por exemplo, o jovem casa, o menino, a guria vão casar, né? Como é que eles fazem? Por exemplo, estou falando em famílias, quando é famílias, né? Boas famílias, tá? Porque aí no mundo aí as pessoas se juntam, né? Juntam os panos, como diz o ditado, né? E vão viver. Mas boas famílias fazem casamentos, tá? Já vou deixar bem claro para vocês aqui. Se você tem filha, faz o casamento da tua filha. Não joga a tua filha como se ela fosse um trapo na mão de alguém. Não faça isso. Quero me livrar dela. O pai diz, quero me livrar dele. Só vai. Não tem casamento, não tem festinha, não tem nada. Você sabe, eu vou jogar para vocês. Quando os pais fazem isso, às vezes pode ser por questões financeiras também, né? Mas quando fazem isso, é como se eles não valorizassem tanto assim os filhos, nem que valorizar nossos filhos. Então o irmão lá fez um casamento, gastou, ele disse, fiquei devendo. Porque o que acontece hoje? Acho que até no mundo cristão é assim também, né? Lá, por exemplo, o costume judaico na época do dote, que era chamado mohar, né? Tinha um sentido diferente do que pensamos hoje. Por exemplo, não era apenas dinheiro ou bens, tanto que está provado com Jacó. Jacó chegou lá e não tinha nada. Sabe aquela pessoa que é liso e leso? embora que ele tinha uma herança lá do pai que ficou lá para Esaú ainda, né? Esaú embolsou a herança do pai. Ele chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. Já ouviu falar nesse ditado? Uma mão na frente e outra atrás. Então não era apenas dinheiro ou bens, mas funcionava como uma garantia formal e simbólica do casamento. Aqui está uma explicação detalhada. Ó. O significado do dote, mohar, né? Era uma oferta do noivo ou da sua família, ou a família da noiva, né? Servia para compensar a família da noiva pelo fato de se tornar parte de outra família, mas também para garantir a segurança financeira, caso a esposa... Aliás, eu estou perdido. A esposa, caso algo aconteça ao marido. Então, por exemplo, deixava uma garantia se o marido falecesse. Hoje, por exemplo, qual é a garantia se o marido falece que a mulher tem? Aposento. Se ele deixar, aposento, né? Se ele não deixar, não tem nada. Mas o que acontece? Então, os pais às vezes vão pegar um dinheiro lá e vão fazer o casamento da minha filha, por exemplo. Então, os pais vão fazer o casamento, a festinha, né? Vão somar lá o que eles podem gastar. E o noivo vai ter que se virar para arrumar o lugar onde ele vai morar. Porque é complicado, né? Isso, a pessoa casa, vai morar onde? Eu vou morar na casa do sogro. Xiii! Lá, Jacó é um exemplo, tá? Morar na casa do sogro, olha o que deu ali, na história, né? Aqui, né, na Torá. Jacó é um exemplo que morar com o sogro é perigoso, né? Bom, segundo a tradição judaica, gente, vamos ver. Eu falei, vocês entenderam, né? O dote era apenas um costume para poder formalizar um casamento. Então Jacó chegou lá, ele trabalhou 7 anos por uma e 7 anos pela outra, não foi? Depois de 14 anos ele pensou assim, e agora? Agora já paguei. Alguém pode até dizer assim, nossa, parece que está comprando a pessoa, mas não é, tá? Ele não está comprando a pessoa, na verdade ele está compensando a família, porque antigamente, irmãos, já falamos aqui outra vez, já falei, a mulher era considerada, a mulher que era criada naqueles costumes antigos, ela era considerada uma Eshet Hai. O que é uma Eshet Hai? Uma mulher virtuosa. Então ela fazia que nem Raquel fez, na semana passada, o retrasado que estudou. Raquel levava aqueles jarros de água na cabeça, pesando 20 quilos, Rebeca, né?
25 quilos, 30 quilos, e trabalhando, levando água. Olha, elas tinham que andar caminhadas longes. Muitas delas até cuidavam dos animais, enfim, elas trabalhavam. Quando alguém tirava uma filha de dentro de casa, estava tirando um empregado. Sabiam disso? Então tinha que compensar o pai. Diferentemente de hoje, né? Por isso que o dote não né? Às vezes a pessoa tirava a filha de lá, daí ele diz assim, agora fiquei sem quem carrega o jarro. Quem vai para a roça, porque as mulheres iam até para a roça naquela época. Trabalhavam no campo. Fiquei sem quem cuide dos meus animais. Fala, no microfone. Então, por isso que o meu pai teve 19 filhos. Para carpir toda aquela roça não era fácil, Os filhos não. trabalhavam antigamente, os filhos, não é que nem nossos filhos de hoje em dia, irmãos. Os filhos de hoje em dia, eu já falei esses dias atrás, começa a trabalhar com 18 anos. Com 14 anos ele está andando de skate por aí, 15, jogando bola, não está nem aí para serviço. No tempo passado, na roça, no campo, trabalhando. Não é assim? Aí quando o cara casava com a filha dele, o cara tirava um empregado dentro de casa. Tinha que dar um dote para o pai. Está aqui o dote, está aqui. A compensação, né? Porque, gente, alguém vai dizer assim, mas os homens não trabalhavam? Trabalhavam também. Né? Trabalhavam também, homens e mulheres, né? Mas lá naquela época não tinha essa distinção de sexo para serviço, né? Era todo mundo no pesado igual. Embora que a mulher sempre tem mais dificuldade, né, do que o homem, né? Mas também trabalhava, fala. Eu acho que eu também quero um dote. Porque eu ensino minha filha tudo que uma menina precisa saber fazer, então... Não, como é que a gente pode... como é que a gente pode encarar o dote, irmãos, hoje? O dote, como é que se encara o dote hoje? Eu vou casar minha filha, então eu vou fazer a festa dela. Então agora o que vai casar com ela se vira, vai comprar casa. Esse é o dote, vai comprar casa. Para mim, no meu ponto de vista, né? Porque não leva a minha filha para morar embaixo da ponte, por favor. Embaixo da ponte não dá para colocar um fogão. Bom, vou lá para o texto aqui então. Segundo a tradição judaica, o relato bíblico de Gênesis 29, 31, Jacó viveu 20 anos na casa de Labão. Detalhes, 14 anos de trabalho gratuito, 7 anos por Leia e 7 anos por Raquel. Vocês sabem dessa história. 6 anos de trabalho com pagamento em gado. Quer dizer, Jacó trabalhou apenas 6 anos para ele. 6 anos. Vocês já perceberam uma coisa dessa? Não sei se alguém já pensou assim, há 3 anos eu consegui uma casa, 4 anos. Né? Eu não tinha casa até há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Não tinha nada. Né? Vivia de favor. Agora é que eu estou começando a... Jacó viveu 14 anos dando soco no ar, né? Vamos dizer assim, sem adquirir nada. Depois, 6 anos de trabalho que ele viveu com Labão, ele enriqueceu. Tá? Enriqueceu. Depois que se casou com Raquel, Jacó continuou trabalhando para Labão, cuidando dos rebanhos, até prosperar e decidir voltar à terra de Canaã. 14 mais 6, 20 anos. Tempo total que Jacó passou com Labão. Veja bem, irmãos. Por Labão, Jacó trabalhava a vida inteira de graça para ele. Claro, com certeza, ele era um trapaceiro, né? Mas chegou um momento que ele disse, chega, agora eu quero trabalhar para mim. Mas olha bem, gente, agora eu quero trabalhar para mim. Aí Jacó, o que Jacó tinha? Nada. Então, por exemplo, você quer prosperar, mas você não tem nada. Como é que você faz? Vou trabalhar, vou começar a trabalhar e tal. Mas no caso de Jacó, irmãos, ele não recebia salário assim, dinheiro, porque naquela época não tinha isso, né, moedas. Então vocês vão ver a história que Jacó faz um acordo com Labão. Não, chega, eu quero fazer um acordo contigo aí. Vocês lembram da história? Qual foi o acordo, né? Aí Jacó disse, olha, vamos fazer o seguinte. Ele começava, vamos fazer o seguinte, uns animais que nascer aí, tudo malhado aí, vai ficar para mim. Mas esses animais estavam vindo do rebanho de quem? De Labão. Jacó não tinha nada. Se fosse você aceitaria? Você aceitaria que um acordo como esse, por exemplo, eu tenho aqui umas ovelhas aqui, se nascer preta vão ser tua. Aí o cara complicou, né? Se nascer preta. Aí, se tu é abençoado, vai vir tudo preto. Mas se não vir, aí tá complicado. Fala. Existia
o ouro e a prata, né? Já, né? Existia naquela época, né? Porque o Abraão pesou a prata para comprar a terra lá, né? Já tinha, né? O Jacó não tinha nada, claro. Existia, mas nesse caso aqui não teve dinheiro, não entrou dinheiro de pagamento para ele, né? Ele não tinha nem salário. Ele até fala, não tem salário, né? Não tem nada. Bom, mas tudo bem. Então, nesses 6 anos, vamos dar uma olhadinha aqui para frente. Gênesis 31, 42 e 43. Depois, veja bem, irmãos, depois que Jacó foi embora, né? Jacó trabalhou 6 anos. Eu estou só simplificando a paraxá, tá? Trabalhou 6 anos ali e ele foi crescendo, enriquecendo, enriquecendo. De repente ele disse, agora nós vamos embora. Vamos embora. Não foi entrar na conta isso? Foi embora. Pegou as mulheres, pegou os filhos, as concubinas, né? Os rebanhos e foi embora. Só que ele foi embora sorrateiramente. Alguém pode dizer assim, ele fez errado. Não, ele saiu porque ele sabia que se ele anunciasse a saída dele, Labão ia impedir ele de sair, com certeza. Então ele saiu escondido, tá? Então ele conhecia o sogro que ele tinha, né? Ele saiu escondido, tá? Alguém pode até dizer assim, mas foi errado o que ele fez. Não, mas ele conhecia o sogro que ele tinha. Então ele saiu escondido. E eu não acho que ele fez errado, eu acho que ele fez certo, por quê? Porque se eu conheço uma pessoa, né, não tem negócio, né? Não tem negócio, não tem negócio. Então ele saiu escondido. Num determinado lugar que eles estavam indo já, aconteceu isso aí, Alguém lê. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. E este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que deram à luz? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu falei para vocês, né? Jacó enriqueceu em cima dos animais de Labão. Quando Labão chegou para Jacó e disse assim, essas filhas são minhas filhas. Ele está certo? Claro, é dele mesmo, né? Esses filhos são, né, esses netos também são meus, porque eu sou filho da minha filha. Tá, beleza. Este rebanho que tu tens aí é meu também. Ele está certo ou está errado? Está certo, irmãos, é dele. Veja bem, vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Então Jacó roubou? Peraí. Ele disse, esse rebanho aí é meu. Tudo que vês aqui é meu. Tudo meu. O que ele quis dizer? Você não tem nada, tudo que você tirou de mim. Então é meu. Vem de mim, vocês entenderam? Vem de mim. Vamos fazer uma sociedade com alguém, vamos supor. Daí a pessoa, ele não tem nada. Aí ele entra em sociedade comigo. Por algum motivo eu fiquei com dó dele e entrei em sociedade. Vai chegar um belo dia lá que a gente vai pensar, tudo que eu tenho, tudo que ele tem, me pertence. Mas como eu fiz um acordo com ele, né, também pertence a ele, mas me pertence. Tudo saiu das minhas costas, saiu do meu lombo. Isso aconteceu com Jacó e com Labão. Aí ele falou isso aí, olha só. Alguém vai entender o porquê que ele falou isso aí. Aí você vai dizer assim, tá, mas então quer dizer que Jacó estava sendo injusto? Claro que não, porque eles fizeram um acordo, um trato. Então o trato, Labão não aceitou o trato? Aceitou o trato. Chegou aqui, Labão estava querendo dizer que não, peraí, né, tentando mudar o esquema. Mas tudo que ele estava vendo ali realmente tinha vindo de Labão. Agora olha bem esse texto aqui, essa passagem aqui. Não, aqui é ainda uma... aqui. Gênesis 30. Lê para nós. Pode ler, não fiquem acanhados. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Se você ler na Torá normal, tá por roubo. Acho que é roubo. Deixa eu ver aqui. É 30, né? 30, versículo 33. Vamos ver como é que diz aqui. 33. 33. Roubado, diz assim, vou ler aqui, diz assim. E a minha justiça responderá por mim no dia da manhã, quando eu falar sobre o meu preço diante de ti. Tudo que não for pintado e malhado nas cabras, marrom avermelhadas nos carneiros, foi roubado por mim. Está escrito aqui na Torá. Alguém pode dizer assim, como assim?
Jacó roubou Labão? Gente, tem coisa que a gente às vezes não para pensar. Então, por exemplo, tem coisas que o Eterno, ele tira de alguém para dar para você. Vocês vão ver, isso aí é bíblico, a Bíblia fala sobre isso. Ele tira do ímpio para dar para o justo. É bíblico isso. Então, era do ímpio, não era? Mas foi tirado dele. E foi dado para quem? Para o justo. Quando ele falou isso, quando a Torá está dizendo isso, a Torá está dizendo o seguinte, que Deus tirou de Labão e deu para quem? Para Jacó. Então, por isso que a Torá usa a palavra furto. Porque Deus tirou dele. Era de Labão, era. Então, é um furto, gente. Não é um furto como se fosse um crime. É um furto como se fosse tirado de alguém. Mas Deus é que tirou. Vocês entendem isso? Aí vocês vão ver. Ó, se você ver, por exemplo, esse texto aqui, ó, vocês vão entender. Provérbios 13, 22. Lendo essa passagem aqui, dá para entender. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Vocês estão vendo? Então Jacó era um homem justo. As riquezas de Labão começaram a ir para quem? Para Jacó. Então quem é que faz isso? O próprio Deus faz isso. Mesmo que eu não tenha nada, é para a gente entender que mesmo que eu não tenha nada, o Eterno pode até tirar de quem tem para dar para mim, se eu for justo. Vocês entenderam? Porque o profeta Salomão, ele diz, as riquezas do pecador é armazenada para quem? Para o justo. Tanto agora, gente, como no futuro. Por exemplo, quando o Mashiach vier, toda essa riqueza do mundo aí, o pecador vai perder. Vai ficar para quem? Para quem serve a Deus. Quem serve a Deus vai usufruir de tudo que está aí. Né? Por exemplo, hoje a gente vai lá no mar, na praia, no verão. Eu não sei se os irmãos vão na praia no verão, né? Mas é difícil lá na praia no verão. Sabe por quê? Porque o pecador está em maior número. Mas aquilo não era nosso? É nosso aquilo ali. Deus deu para quem? Para nós. Mas por que a gente não pode usar? Às vezes a gente vai lá para o cantinho do cantinho do cantinho. Porque não dá para ficar no meio deles. Então um dia eles não vão estar mais ali. Porque a Bíblia diz, né? Mais um pouco de tempo, só o Salmo fala, né? Mais um pouquinho de tempo e o ímpio já não mais existirá. Vocês leram? Já leram isso? Salmo 37? Então vai chegar um momento que você vai ter a praia toda para você. Não tem mais pecador lá na praia. Né? Por quê? Porque o Eterno deu as coisas para nós, né? O Eterno, as riquezas que tem, né? O Eterno dá para nós. É como, por exemplo, quando Israel entrava em guerra, Israel trazia os despojos. Né? As riquezas daqueles que não serviam a Deus vinham para eles. Eles ficavam com as riquezas. E isso é bênção, tá? E o que aconteceu com Jacó foi isso. Jacó não tinha nada, Jacó chegou lá, né? Só com a malinha nas costas. Eu já vi pregações, né, até Shore, falando que Labão foi trapaceado várias vezes, né? Devido a ele ser trapaceado várias vezes, teve um motivo, eles falam, né? Que após ele trapacear o seu pai, Isaac, se passando por Esaú, ele sai da casa dele e aquela trajetória no começo ali é trapaceado. Então toda a história de Jacó dizem que o motivo foi de ter trapaceado o seu pai, né? Eu já li essas explicações. Só que veja bem, vamos dar uma explicação aqui, né? Por exemplo, alguém pode dizer assim, claro, o que você plantar, você vai colher lá na frente, isso aí é óbvio, tá? Isso aí. Mas alguém vai dizer que nem eles falam isso aí, por exemplo, quer dizer que Jacó, como Jacó enganou seu pai, né? Com a parte da roupa, dizendo que era Esaú e tal. Aí veio acontecer com Jacó, só que veio várias vezes, né? É o que eles dizem. Então alguém pode dizer assim, talvez isso seja verdade, talvez seja verdade, talvez também pode ser que não seja verdade. Porque veja bem, porque o próprio Deus falou assim, ó, o maior servirá o menor. Tá? Então já estava determinado, entenderam? Então eu até penso o seguinte, eu ainda fico mais com a parte em que Deus já tinha determinado. Então se Deus determina alguma coisa, claro que os fins não justificam os meios, tem um ditado que diz assim, né? Mas mesmo assim, eu ainda fico com aquilo, Deus abençoou Jacó era para ser o maior, né? Poderia de repente Jacó ter feito diferente? Poderia, mas não aconteceu assim, e aí, né, o Eterno sabe. Por exemplo, até nós vimos que a Rebeca disse, não, caia sobre ti a maldição, se tiver alguma maldição.
aí eu pergunto para os irmãos, será que caiu alguma maldição sobre ela? Ela não fala na Torá, né? Ela falou isso, mas não fala na Torá. Hã? Ela falou que caia sobre mim, se tiver alguma coisa que Deus tenha que cobrar, caia sobre mim, né? Ela, tipo assim, ela tomou a responsabilidade, tá? Então, quando alguns rabinos falam, por exemplo, que Jacó estava pagando por algo que ele fez, não sei se isso realmente procede, né? Porque a gente pode dizer várias coisas, mas talvez pode ser que não seja bem assim também, tá? Pode ser, mas pode ser que seja também. Então, é como se eu estivesse acusando Jacó. Eu não quero acusar Jacó, né? Dizer que Jacó... Até porque Jacó não queria fazer. Se você ler a história, Jacó queria fazer? Ele não queria fazer. Quem é que incitou tudo para fazer? A mãe dele. Jacó, faz como eu estou te dizendo, Jacó. Mas ele estava se reprimindo para fazer, mas faz como eu estou te dizendo, Jacó. Faz. Ela que incitou, fala. E a Torá diz que Jacó saiu íntegro e voltou íntegro. Isso, aí eu ia falar sobre isso. Por isso que eu ia dizer isso. Quando alguém diz assim, Jacó estava pagando, por que a Torá diz que ele saiu íntegro então? Tá? Então, a Torá poderia ter dito, Jacó saiu íntegro, cometeu alguns erros, né? Mas não, fala que ele saiu íntegro. Então quer dizer que a Torá não viu ali nenhum erro em Jacó. Diz que ele saiu íntegro. Tudo bem. Opiniões são opiniões, como ele falou, é um shiur, né? Então tem várias opiniões, né? Pode ter até outras opiniões que eu conheço, que eu nem vou falar aqui, né? Que são até mais cabeludas do que essa. Bem mais cabeluda. Mas não importa para nós, tá? O Salmo 1, verso 6. Pode ler ali, por favor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Bom, aí é que está a questão. Então o Senhor conhecia Jacó. Não conhecia? Ele conhecia o caminho de Jacó, sabia quem era Jacó. E ele disse o seguinte, que o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, aí é diferente. Ele fala que o caminho dos ímpios perece. Por isso que é melhor ser justo, ser correto, do que... Ele até falou, né? Não sei se os irmãos... Eu até não citei isso, mas eu vou voltar para trás um pouquinho. Ele falou assim, quer ver? Deixa eu aqui. Ele falou assim, ó, em Gênesis 30, né? Assim testificará por mim a minha justiça. Por isso que ele usa essa palavra, no dia de amanhã, né? Aí ele vai julgar a minha justiça e vai dar o meu salário, tá? E o meu salário vai ser assim, desse jeito aí. E aí o Eterno deu para ele, né? Tudo que ele merecia, mesmo tirando de Labão. Ele tirou de Labão, tá? A riqueza dos ímpios fica para o justo e não tem conversa, né? Não tem como mudar isso. Então, por exemplo, o que aconteceu com Jacó foi, Jacó ficou rico em cima da riqueza de Labão. Foi isso que aconteceu. E aumentou ainda muito mais que a riqueza de Labão. Quer dizer, então aí você vê o seguinte, que a riqueza de Jacó não foi uma riqueza assim, ó, ganhada com, como é que eu vou dizer, com engano, com mentira. Não, Deus abençoava. Imagina, nascer animais, só Deus, né? Para fazer nascer animais. E outra, vários animais, diz que um animal tinha várias crias, não uma cria só, várias crias. E sempre do jeito que Jacó queria, e Labão ficava apavorado, olha, está nascendo. Aí por isso que Labão mudava. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, eu fico então com as pintadas e tu fica com as lisas. Aí ele via que nascia só pintada, só lisa. Peraí, eu fico com as lisas, tu fica com as pintadas. E não dava certo, que Jacó mudava, mas não adianta, Deus estava lutando por Jacó, né? Eu acho que, na Paraxá fala, por exemplo, irmãos, em Gênesis 31, versículo 19, Jacó, quando no verso 38, ele fala, olha, eu estou há 20 anos contigo, Labão, né? Não se perdeu nenhum animal, veja bem, até as despedaçadas que um animal pegava, eu ficava para mim. Jacó, vê que Jacó sofreu dano, está escrito, ó, o verso 39, as despedaçadas por animais não te trouxe, eu sofria o dano. Sabe o que significa isso, irmãos? Se fosse você que estivesse cuidando do animal de alguém, se você fosse responsável por alguma coisa de alguém, e você perdesse na sua mão, você perdesse aquilo na sua mão, você sofreria o dano ou você ficaria, não, né, e tal, o que você faria? Não precisa responder, tá? Jacó dizia, eu sofri o dano, eu ficava com a despedaçada, tá? Na minha mão eu buscava elas, até o roubado eu buscava de noite, tá? Ele fala assim, ó, de dia me consumiu o calor
e a geada de noite, porque naquela região, irmãos, de dia era muito quente e de noite era muito frio, não é que nem nós aqui, né? Eram climas diferentes. Então a gente vê que Jacó, aí ele fala até que o sono fugia dos olhos dele, está escrito aqui na Torá, para vocês verem que Jacó também passou trabalho para adquirir, de uma certa forma, né? O que ele teve ali, mesmo que Deus abençoe, ele teve que fazer a parte dele também. Acho que era isso que eu tinha para falar, então aí agradeço a presença de todos os irmãos aqui hoje na Paraxá, dos nossos amigos internautas também, que o Eterno abençoe a cada um, que o Eterno tenha misericórdia de nós e possa nos dar sempre a luz para a gente decidir as melhores coisas na vida da gente, né? Se você quer decidir servir o Eterno, decida-se servir o Eterno, né? Se você acha que não vale a pena servir o Eterno, né? Se você acha que não vale a pena, não servir o Eterno. Mas a melhor coisa, a melhor parte, nem a Marta e Maria, vocês leram a história? Yeshua diz, Marta, Marta, por que estás tão afadigada? Maria escolheu a melhor parte. Então, cada um de nós, né, tem que pensar, escolhe a melhor parte é servir o Eterno. Deus abençoe a todos, shalom a todos e Lehitraot.